vou iniciar, então, minha apresentação. Agradeço pelo tempo que me foi concedido, né? São 20 minutos. Gostaria de, primeiramente, cumprimentar a todos e todas que estão aqui presentes. E já iniciando, eu não vou utilizar slide, nenhum outro material de apoio, eu apenas vou falar, apresentar a vocês uma pesquisa que está em andamento. Essa pesquisa tem um título: Personagens conceituais como estratégia de ensino de filosofia. E é uma proposta que parte de Gilles Deleuze e Félix Guattari. Bom, essa proposta essa pesquisa se inicia no campus da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em aulas, né? E no caso, essa obra, que é a obra O que é Filosofia, né? Essa pequena obra aqui, todo mundo acho que conhece, pelo menos quem está presente aqui, foi apresentada, lá, na nossa universidade, no caso foi apresentada pela professora Marta Nunes da Costa, que é a orientadora, e nessas aulas eu gostei bastante do que ele propõe como o ato do pensamento filosófico, que seria o pensamento filosófico, esses autores, né? E também me chamou a atenção o personagem conceitual. Então, eu tracei um projeto que tenta demonstrar por que o personagem conceitual ele pode ser utilizado estrategicamente em sala de aula para falar sobre a filosofia. E eu não digo em nenhum momento nem que ele é a melhor estratégia, nem que ele é a mais fecunda, nem que... Eu digo apenas que ele é mais uma possibilidade. O que quer dizer que, ao invés, e dependendo do contexto, da conjuntura de sala de aula, ao invés do professor trabalhar o filósofo X ou o filósofo Y, provavelmente esse pensador, esse filósofo, também tem na construção do conceito filosófico a presença de um personagem conceitual. A exemplo, Sócrates, em Platão. E aí eu diria, para dar um pulo mais longo, Zaratustra, em Nietzsche. Não importa, Emílio, Sofia, em Rousseau. Não importa quem ou qual personagem, o filósofo, certo, professor ou professora, goste de trabalhar, queira trabalhar. E também, eu sei que existem várias maneiras, cada um trabalha conforme traça seus planos em sala de aula. A minha contribuição seria apenas para deixar mais claro que o personagem é rico no que tange à construção da filosofia de certo autor e que, portanto, ele pode ser melhor utilizado. Por exemplo, Sócrates... Estou em reunião, por favor. Sócrates e Platão, me desculpem, ok? Mas Sócrates e Platão pode ser observado por quê? Porque ele em si apresenta momentos que expõem os conceitos criados por Platão e também expõe o plano de imanência, que é o plano que está presente na construção filosófica da filosofia platônica. Então, ora a gente pode olhar o personagem falando sobre o plano de imanência. Ora a gente pode olhar pelo o personagem demonstrando os conceitos criados. O personagem, o Sócrates, é simpático à filosofia platônica, porque está no plano platônico. Mas esse mesmo personagem, Sócrates, lá no plano nietzschiano, ele já é um personagem antipático. Por quê? Porque se trata de um outro plano, o plano de imanência na filosofia nietzschiana. Então, um personagem pode ser explorado para demonstrar os conceitos daquele autor de maneira simpática, por exemplo,
àqueles conceitos criados, por exemplo, por Platão, e ele também pode, em outrora, dependendo de outro plano, de outra construção conceitual, de outro plano de imanência, ele pode vir a ser convidado para fazer parte do movimento ali no pensamento. Ele pode vir a ser convidado de uma maneira agora antipática, se for outro plano. Então, eu procuro demonstrar no trabalho, primeiro, na verdade, o trabalho é deleuziano. Então, eu tenho que assumir a posição deleuziana de que a filosofia é construção do conceito. Eu tenho que explicar, e busco fazer essa explicação, do que é o conceito. O que é o conceito filosófico? Uma multiplicidade de componentes. Mas a construção do conceito, ela não envolve só a multiplicidade desses componentes, percorridos no pensamento de uma maneira infinita. Então, acho que o amigo está uma correção, eu concordo, é Deleuze e Guattariana, ok, concordo com isso, realmente. Peço aqui minhas escusas por não ter citado, mas a construção do conceito, ela não tem somente esse momento, tem o plano pré-conceitual, que é o plano da imanência. Então, eu procuro demonstrar que o personagem conceitual está tanto entrelaçado com a construção do conceito, como também possui traços, relações, quer dizer, com o plano de imanência. De um lado, na construção conceitual, o personagem se envolve ali, tem relações com as ordenadas intensivas, os traços intensivos do conceito criado. A forma como o conceito se põe, ele mesmo se coloca. E o personagem tem relações com a construção do conceito que tem essas ordenadas intensivas. Mas também o personagem tem relações com os traços do plano de imanência, são traços diagramáticos do pensamento que não são definidos. Vão os movimentos ao infinito. Então, eu procuro demonstrar, por meio dessa pesquisa, que o professor, a professora, pode pegar o personagem e verificar que nos atos, né, nas falas, nos textos, ora o personagem pode estar mencionando sobre o plano, ora sobre o conceito, ora o personagem está em conversa, né, um diálogo com personagens antipáticos, que às vezes expõem conceitos de outras filosofias, que o personagem conceitual, na relação entre plano de imanência e conceitos plano de imanência e conceitos, ele tem seus traços personalísticos e que possibilita a construção da filosofia nessa visão Deleuze e Guattariana, que é a visão que a filosofia é a construção do conceito. Então, basicamente, esse é o objetivo da filosofia, dessa pesquisa de filosofia, desse projeto, na verdade, que eu estou realizando. Eu procuro deixar claro também, na pesquisa, que dado a minha situação aqui no Mato Grosso do Sul, e ao plano pedagógico do nosso estado, do estado onde eu moro, eu escolhi trabalhar alguns personagens. Em Rousseau, eu escolhi trabalhar Emílio e Sofia, mas que outros personagens, às vezes de mais interesse de quem possa estar assistindo, né, podem ser trabalhados também por esse viés, em que ele está no texto expondo a construção do conceito, ou expondo o plano de imanência, ou expondo os perigos do plano de imanência, os riscos que o plano de imanência pode nos levar a cometer na construção da filosofia. Por exemplo, qual é o risco? Por exemplo, poderia estar sendo expresso por um personagem. Segundo Deleuze e Guattari, o risco da transcendência.
A filosofia, segundo esses autores, se dá por meio de um plano de imanência e não transcendência. Embora, na história da filosofia, seja possível verificar, né, momentos em que os planos de imanência fizeram suas relações, seus, de certa forma, acordos com a própria transcendência. Os autores, Deleuze e Guattari, eles colocam que a filosofia não se dá no plano da transcendência, porque caberia aos sábios, caberia à religião, a outro plano que não filosófico. A instauração de um plano tal como o Logos, no período grego, já é um plano que está buscando uma explicação que não decorre de uma transcendência, mas sim de uma imanência. No entanto, o próprio plano de imanência, conforme a história da filosofia, em algumas situações também se envolveu com acordos da transcendência. Então, são riscos do plano de imanência em se enlaçar com pensamentos transcendentes. Por exemplo, em Kant, tem uns momentos que o plano kantiano transcendental faz todo o movimento do pensamento, mas admite, aceita uma transcendência do pensamento no que tange ao mundo, no que tange a ideia do mundo, a ideia de Deus, e no que tange a ideia de alma. Então, são momentos em que o plano transcendental construído por Kant são momentos em que eles também têm relações ou se enlaça com a transcendência, mas que deveria ter sido mantido esse plano da imanência sem nenhum acordo com a transcendência. É justamente por esse motivo que o personagem conceitual não fala apenas do conceito criado pelo filósofo. Não fala apenas do plano de imanência, mas fala também sobre os conceitos, sobre o plano, sobre os riscos que o plano pode conter. E aí caberia ao professor perceber a riqueza, que é o que eu tento deixar claro, a riqueza do personagem, que pode ser mais uma ferramenta para ser trabalhada em sala de aula, expondo o plano, os riscos do plano, expondo os conceitos, e aí cada um trabalhando com os personagens que seja conveniente, né? Que te seja conveniente. Nessa visão toda, dessa maneira construída por Deleuze e Guattari, a filosofia seria a construção do conceito, o pensamento que se constrói por conceitos, o conhecimento por conceitos. Se distinguiria a filosofia da arte, em que envolve filosofia da arte, né? Separando, não é o termo filosofia da arte, mas seria distinto, porque a filosofia constrói conceitos, a arte constrói perceptos, afetos, sensações, seres de sensações. E a ciência, funções. Funções, o plano é outro, um plano de referência na ciência, funções sendo construídas na ciência e observadores parciais na ciência, na arte. O plano de composição da arte, as figuras estéticas na arte e as sensações. Seriam essas três. Na filosofia, o plano de imanência, os personagens conceituais e o conceito. Embora distintas em naturezas, as três, elas possuem relações entre as três. Então, o que é o objeto do estudo dessa pesquisa? É deixar, no primeiro momento, eu não estou trabalhando com a arte nem com a ciência, mas tentando deixar claro como se dá o processo da construção do conceito. E embora exista
existam relações com os outros campos, que aqui eu mencionei ciência e arte, a filosofia teria suas características, né, próprias, sua natureza própria, e o conceito não se confunde com a sensação no campo da arte e não se confunde com a função que está para a ciência. Então, eu não sei, talvez acho que eu estou com 15 minutos de apresentação. Então, fazendo um resumo, um fechamento, esse é o objeto dessa pesquisa que se intitula Personagens Conceituais como Estratégia para o Ensino de Filosofia, que é uma proposta que é proveniente dos pensadores Gilles Deleuze e Félix Guattari. Espero que, apesar de breve, ter, de alguma maneira, exposto, externalizado, talvez uma curiosidade, pelo menos, de que o personagem é um possível, né, um recurso a ser melhor explorado em sala de aula. Agradeço aos organizadores. Muito obrigado.